certinho. Vamos lá. Slide atual. Então, gente, a gente só retomando da aula passada, o que aconteceu, né? A gente estava com esse problema aqui, né? O primeiro problema simples, né? Esse problema de valor inicial. U de y igual a zero em R2. E U em cima dessa curva x, px é igual a f de x, né? Então, a gente está com um problema aqui de valor inicial, um problema de Cauchy, tá? E aí a gente viu que isso aqui era simples de resolver, né? O que acontece? Eu integrava isso em y, que daria uma função constante com relação a y, ou seja, uma função constante com relação a y, as constantes mais as funções que só dependem de x. Aí aqui, substituindo a condição inicial, que é x, p de x tem que dar f de x, substituindo nisso, a gente vai chegar que a nossa função, a nossa solução ali daria y igual a f, a nossa solução seria u de x, y igual a f de x, né? Tinha feito isso, ó, u de g de x, fez as contas, g igual a f de x. E aí a gente viu que, por exemplo, dependendo da curva que está aqui, o problema não tem solução. Por exemplo, naquele caso a gente tinha uma curva que dependia de x, tá? Aqui a nossa curva é o eixo y, depende só de y. A gente viu que esse problema aqui não tem solução se f não for constante. Se f for só se f, só tem solução se f é constante, tá? E mesmo que aqui fosse não seja zero, seja x igual a x0, né? Ou seja, eu estou considerando as verticais, as retas verticais que passam por x0. Isso aqui ela acaba tendo não tem solução, né? Quando f não é constante, né? E tem uma infinidade de soluções se f é constante. Beleza. E aí, depois por fim, a gente viu esse daqui quando eu pego a curva, eu pego uma parábola, né, no eixo x, eu percebi que eu vou ter o que eu percebi que eu posso ter a solução. Eu só vou ter solução aqui se f aqui for uma função par, a gente viu isso na semana passada, né? Era uma função par. E, além disso, ela tinha, para complementar a função, para que ela seja de classe C1, a gente precisaria que o de x fosse essa função para x menor ou igual que 1, porque é onde está a parábola aqui, né? Para x menor ou igual que 1, então as retas verticais aqui interceptam a parábola. E para x maior que 1, eu pegaria uma função de classe C1 aqui, né? E aí eu teria a minha solução. Só que eu teria que impor para g que no 1 ela varia, no 1 ela desce exatamente f de 0 e a derivada da g1 coincidisse com a derivada lateral da f no ponto x1, né? Ou seja, para dar as emendas certinho para ser suave ali, né? Então agora a gente vai ver, a gente viu que esse tipo de problema tem solução. Ele pode ter, se f é uma função de classe C1, tá? E se a curva inicial for tal que para todo x0 pertencente a R, x igual a x0 intercepta a curva exatamente um ponto só, a curva inicial, né? Então, esse problema de valor inicial, vai ter uma única solução, né? Que é o primeiro caso. O primeiro caso lá foi esse aqui, ó, que a gente viu. Cadê? Não, aqui. Esse primeiro caso aqui, eu estou considerando que essa curva seja uma coisa assim. Uma curva onde que não é uma parábola, onde que eu consigo interceptar ela em dois pontos, e sim uma curva que segue ali. Então, as minhas retas, ela intercepta num ponto só. Quando acontece isso, eu tenho uma única solução, né? Por que que isso é importante? Porque isso é o que vai balizar nossos métodos agora, tá, gente? É isso que vai dar baliza para a gente poder fazer. Ó. Por exemplo, o caso que eu estou falando é esse, né? Quando a curva é dessa forma, olha, então se eu subo retas
verticais aqui, eu vou interceptar essa curva aqui num ponto só. Com isso, eu consigo mostrar que existe uma solução, uma única solução numa vizinhança dessa curva aqui, tá? A gente viu também no caso do problema não homogêneo, aí a gente só viu que é só fazer algumas contas e sair integrar, né? Aqui eu tinha já, aqui na aula passada eu tinha usado o livro, né? Porque tinha acabado os slides. E aí eu tenho a minha solução aqui, na verdade, a minha solução aqui daria a f de x, certo? U de x, y daria f de x mais integral de h de x, h de s, y ds, né? Integrado em x, tá? Alguma coisa assim, a gente viu na aula passada, tá? Aí eu pergunto para vocês, alguém teve alguma dúvida até aqui? Da aula passada, alguma coisa? Tranquilo, então. Que agora o negócio vai começar a pegar, tá, gente? Um pouquinho. Que é o problema de Cauchy para uma equação linear de primeira ordem, a forma mais geral dela, tá? Então, como que eu pego como que vai ser essa equação? Ela vai ser uma função, tá? Ela é linear, tá? Tanto que é linear, então os coeficientes aqui, a de x e y, só depende de x e de y, não depende do u, tá? Então, as funções componentes, as funções coeficientes, elas só depende de x e de y, e isso aqui é um problema não homogêneo, né? Então, vamos ver como que a gente resolve isso. Então, a gente vai ter que colocar como a gente resolve um problema de valor inicial com essa equação mais uma condição inicial em cima de uma curva, né? Como que a gente vai ter que fazer, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, então, eu quero resolver, olha, eu quero aqui uma curva inicial gama plana, tá? A gente está considerando ela no R2. Ela está dentro da minha região onde eu quero saber onde eu estou estudando as soluções, onde eu estou pegando x e y, né? Esse ômega aqui é um aberto. Queremos não só a existência, mas também a unicidade de soluções nessa região ômega, né? Então a gente vai estar querendo duas coisas. Eu quero que exista a solução, tá? E que ela seja única, tá? E tem que ser coberta tem unicidade. A região ômega, então a gente vai usar, o que eu vou ter aqui? A ideia, o que a gente estava fazendo ali até agora? A gente viu que às vezes dá para cobrir a minha região onde a curva está com retas verticais onde ela intercepta exatamente ou intercepta exatamente a minha curva em um ponto só, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui também, olha, a região ômega tem que ser coberta por curvas características, né? A gente não é só, agora não vai ser só retas verticais, a gente vai pegar curvas características, né? Qualquer curva que intercepta a minha curva inicial, tá? Minha curva inicial gama, então essas curvas caracterizadas vão interceptar minha curva gama exatamente um ponto, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou pegar minha curva gama e vou parametrizar, né? Todo mundo sabe o que é parametrizar, né? É colocar num parâmetro só t. Acho que vocês lembram disso lá do cálculo 2 ou quem está fazendo geometria diferencial viu aqui, tá? Eu não lembro se outra disciplina dá para ver isso, de parametrização. No cálculo 3 você precisa para fazer as integrais de linha, então é isso que a gente vai fazer, parametriza a curva, tá? Então, parametrizando essa curva aqui, para ter no intervalo onde ia um intervalo aberto, tá? Por isso que agora vai começar a ficar meio um pouco abstrato. Daqui a pouco, mais lá para o final da aula, vai aparecer um exemplo, tá? Então, aqui eu vou parametrizar minha curva gama, tá? E aí, parametrizada, ela vai ter como funções componentes uma sigma de t, uma ρ de t, tá? Onde t varia nesse intervalo, onde i é um intervalo aberto, tá? Podendo ser
finito, intervalo finito, entenda-se aqui limitado, tá? Ou infinito, tá bom? Podemos escrever então o problema lá, então aquele problema da minha equação aqui, olha, eu posso escrever ele assim, ó. Eu quero saber, eu quero uma U tal que satisfaça essa equação aqui, onde a U em cima da minha curva inicial é igual, isso aqui não é mais, tá? Até dei uma riscadinha aqui, é igual a f de t para todo t no intervalo, tá? Então vamos ver como é isso, não é tão simples. Esse tipo de pergunta não é tão simples, então vamos lá ver como que a gente começa a proceder. Tudo bem até aqui, pessoal? Amanda, tá em aula? Sim, tudo bem. Ah, tranquilo. Então vamos lá. A curva inicial gama, ela, primeira coisa, ela vai ter que ser uma curva suave, plana, suave, ou seja, as funções sigma e ρ são continuamente diferenciáveis em i. E além disso, ó, aqui esse quadrado está fora, tá? Sigma min ao quadrado, esse aqui ao quadrado é diferente de zero. Ou seja, isso daqui está falando que elas, as componentes não se anulam, elas não se anulam simultaneamente, tá? E além disso, se você for ver, isso aqui é o tamanho, né? Se você passar a raiz aqui, isso aqui é exatamente passar isso e depois fazer integral, tudo é o comprimento da curva, né? Ela não vai ter comprimento zero, né? Se a gente for aprofundar um pouquinho mais. Então, eu preciso dessa condição aqui. O quadrado está fora, tá? É elevado ao quadrado, não t quadrado. Para todo t no intervalo. Também, o f, que vai servir esse f aqui, ó, ele tem que ser uma função de classe C1 no intervalo. Tá? Porque a gente está procurando soluções de classe C1, então ela precisa ser de classe C1, como é de primeira ordem, né? Se a gente quisesse soluções para equações de segunda ordem, e a gente querendo solução clássica, a gente precisaria que fosse de classe C2. Ó, e as funções coeficientes, ó, elas são A, B e C, também vão precisar ser funções de classe C1 em ômega, tá? E A e B, que são essas funções que estão aqui, elas não se anulam simultaneamente, tá? Eu preciso que alguma dessas aqui não seja nula, tá? A C não tem problema, a C só está falando se o meu problema é homogêneo ou não homogêneo. Fora isso, ela não influencia tanto, mas A e B precisa para eu poder ter o problema de valor inicial. Muito parecido com aquela ideia de que quando uma equação é de primeiro grau, quando uma equação é de segundo grau, lembra que que a gente não podia, ou uma função era de primeiro e segundo grau, você lembra que os coeficientes, o coeficiente do termo dominante, ele tinha que ser diferente de zero? É a mesma coisa, é a mesma ideia aqui, tá? Para resolver o problema 2 é aquele que a gente está aqui, ó. Eu sempre vou voltar, tá? Esse é o problema 2.2, tá? Resolver o problema 2.2 usando as ideias da primeira sessão, ou seja, as ideias daquela quando a gente usar as curvas, né? Características, na verdade, elas estavam sendo retas características ali, né? Usando na primeira sessão, a primeira coisa a fazer que a gente tem que fazer aqui é achar as curvas características planas, tá? Da equação 2.1. Como vimos anteriormente, essas curvas são dadas ao longo da EDP, tá? E pode ser escrita como uma derivada total, tá? Escrita dessa forma aqui, ó. E se C for uma curva característica, se C for uma curva característica plana, tá? A gente vai parametrizar ela por alfa de S e beta de S, tá? A gente está procurando agora as curvas características. Só voltando aqui, sigma, isso aqui, eu estou parametrizando a curva inicial. Aqui, eu estou parametrizando a curva que eu quero encontrar as minhas características, tá? Então, se eu parametrizar minha curva dessa forma, então a derivada total, tá? De U ao longo dessa curva é assim. Então, derivada de U de S aqui é cálculo 2, tá?
é a derivada da função, dessa primeira função com relação a s, vezes a derivada dessa com relação à primeira variável, que é x, mais a derivada dessa função com relação a s, vezes a derivada dessa função com relação à segunda derivada dessa função com relação à segunda derivada aqui. Tá? Isso é a regra da cadeia, tá? Para funções de mais uma variável. E aí, eu tenho essa expressão aqui 2.3. Então, vamos lá. Por outro lado, eu vou ter também da IDP 2.21 lá, né? 2.21 tem que satisfazer essa curva característica, ela vai ter que satisfazer satisfazer a minha equação, né? Lembrando, minha equação é a xy, o x, mais b, xy, o y igual a c, xy. Como eu estou parametrizando o x e o y aqui, então seria a de alfa, beta, o x alfa de beta, mais b alfa, beta, o y igual a c de alfa, beta. Ou seja, isso aqui eu estou substituindo na equação lá, tá? Gente, então o que eu vou querer aqui? Eu vou querer que isso aqui coincida com isso aqui, tá? Mas para isso acontecer, tem que acontecer o quê? Ó, esses caras aqui são iguais, tudo bem. Então o que tem que ser? Tem que ser igual isso com esse aqui. Mas como que isso aqui pode ser igual? Isso aqui pode ser que essa curva aqui seja um múltiplo, essa derivada aqui seja um múltiplo dessa função aqui. Ou seja, e essa daqui seja um múltiplo dessa função. Então, aqui, o que eu tenho? Tem que existir uma função lambda, tá? Essa lambda de S, ela é diferente de zero. Ela não é a função nula tal que alfa' de S é A alfa S, beta S, lambda S. E beta' de S é B alfa S, beta S, lambda S, tá? Se eu tiver isso, o que acontece? Se eu substituir isso aqui na equação aqui em cima, usando isso aqui, eu vou obter que esse cara aqui é igual a lambda S vezes esse cara aqui. Então, eu encontrei uma EDO, tá? Em S. Eu estou querendo em S, né? Então, isso aqui virou uma EDO. ds igual a lambda S, C de alfa S, beta S. Tá? Então, isso aqui é um caminho para encontrar as curvas características, tá? O que eu vou ter que estudar aqui? Se existe isso aqui, vai ter solução. E quando existe solução, quando ela é única, tá? A gente vai precisar da existência e unicidade, tá? Lembrando que a gente fez o quê? Como está andando em cima de curva, a gente transformou nosso nosso EDP num problema de equações diferenciais ordinárias, tá? Em uma EDO. Em várias EDOs para resolver, na verdade. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Welton. Oba. Tranquilo, né? Vitor, tudo bem? Tudo, Alisson. Ó, gente, depois, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me falam, que isso aqui eu tenho dificuldade até hoje, tá? Isso aqui é bem chato, isso aqui, todo mundo que estuda EDP, você vai perguntar pro pessoal, eles acabam falando, nossa, é muito difícil, porque, se bem que a gente ainda está na parte linear, né? Depois tem como fazer isso, a gente vai ver um pouquinho também quando o problema é não linear, tá? Isso, problemas característicos, isso aí dá muito trabalho, tá? Muito, muito trabalho. E tanto que foi isso aqui, foi meu exame de qualificação no doutorado da USP, tá? Eu tive que estudar essas coisas para resolver um problema lá. E era difícil. E aí vocês me falam, tá? Não fico com vergonha, não. E aí qualquer coisa eu também não consegui, porque isso aqui faz tempo que eu não vejo. Eu dei uma estudada rápida ontem, que esse final de semana eu tava meio mal, né? Mas aproveitei, consegui ontem dar uma trabalhadinha, e aí eu preparei um pouco a aula. Pode ser que se faltar alguma coisa, a gente pode ver depois, tá? Mas vamos lá. Vamos lá.
Então, as condições, gente, 2.5 aqui, e 2 com essas condições, 2.5 e 2.6, é só 2.5, né? Ah, tá. O que eu vou fazer agora? Eu posso me livrar, gente, eu coloquei isso aqui, mas eu posso me livrar desse lambda S, basta eu fazer uma parametrização melhor um pouquinho, tá? Geometricamente, o que ele está querendo, depois a gente vai ver que dá para se livrar, né? Geometricamente, ele está dizendo aqui o quê? Que o vetor tangente à curva C, tá? Que é a curva característica, C eu estou chamando da curva característica, né? No ponto alfa S, beta de S, é paralela ao vetor A, alfa S, B, beta S, B, alfa S, beta S. Olha aqui, ó. É exatamente isso. O que significa isso? Se eu colocar isso aqui, olha, alfa linha, beta linha, é o vetor tangente, tá? São os componentes do vetor tangente. E esses caras aqui são as componentes do vetor na reta, né? Do meu vetor, do paralelo a esse vetor, né? Um vetor que é dado por essas duas componentes. Então, aqui eu estou dizendo que eles são paralelos, né? Tá, isso vai ser uma informação importante. Mas antes, vamos fazer o seguinte, olha. A função lambda S, ela não é necessária ali. Por quê? Isso depois até para facilitar nossas contas lá para frente, que depois vocês vão ver que os exercícios desse tipo de problema aqui, eles são... A gente vai ter que ficar resolvendo EDO. Então, tudo que a gente precisar tirar dali para não dar trabalho, a gente vai fazer, tá? Então, esse daqui ele é desnecessário. Para conseguir a mesma coisa sem o lambda S, basta eu posso reparametrizar as curvas, tá? Como que eu faço? Porque, olha, em primeiro lugar, a gente vai ver que a lambda é contínuo, pois essa curva é suave, né? E além disso, as funções, as minhas componentes, elas não se anulam. Então, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu vou lá, pegar a primitiva de lambda, tá? A primitiva, todo mundo lembra? A primitiva é a função tal que quando eu derivo, ela coincide com a função. Então, a primitiva de lambda é essa daqui, é o lambda grande. Se ela é a primitiva, então a derivada dela coincide com lambda S, tá? Para todo S. Qualquer que seja. E essa primitiva, ela é alfa linha ou é maior que zero ou é menor que zero, por continuidade, tá? Como elas são diferentes de zero, tá? Por continuidade, elas numa vizinhança, tá? Não necessariamente no domínio todo, mas numa vizinhança ali de S, isso aqui fica... Isso aqui fica maior que zero ou menor que zero. Para todo S ao longo de lambda. Peraí, escolhendo a primitiva, tá. Deixa eu só entender por que ela vai ser maior. Elas não se anulam. Exatamente, por continuidade, gente, isso aqui ou eu vou ter que ela, numa vizinhança ela vai ser maior que zero ou menor que zero, tá? Por que que eu tô falando isso? Nesse pedacinho, ela sendo isso, nesse pedacinho, elas são uma função crescente ou decrescente. Por que que eu estou falando isso? Porque num pedacinho ela pode ser inversível, porque eu preciso falar, olha, ela é inversível, tá? Isso também a gente vê lá no cálculo, vem em análise também, tá? E mais, quem fez análise 2, isso aqui é uma versão do cálculo 1 para funções para o teorema da função inversa, tá? É bom vocês já lembrar do teorema da função inversa, porque daqui a pouco a gente vai usar ele também, tá? Se isso aqui então pode ser inversível, a gente pode falar de que S pode ser escrito como lambda menos 1 de t, tá? Ou t pode ser escrito como lambda de S, tanto faz, né? E aí eu posso obter uma parametrização alfa linha, alfa tio, beta tio da curva C
tal que alfa til é igual a alfa de S, igual a alfa lambda menos 1 de T, mesma coisa para o beta. E aí eu vou e substituo, gente. Olha, o que vai acontecer aqui? Quando eu derivo alfa', então alfa' vai ser teorema da função inversa, né? Para uma variável, vai ser alfa', vai ser alfa' de S, ds dt, tá? Essa daqui, lembrando quem é S? S é esse cara, então o teorema da função inversa aqui, ó, ds dt vai ser 1 menos a derivada desse cara aqui. 1 sobre a derivada daquele cara. Exatamente, quer ver? Calculado aqui. Tá? Aí, esse cara aqui, olha, lambda' menos alfa menos 1. Voltando. Opa. Cadê? Ó, esse cara aqui é lambda S. Lambda S, tá? Esse aqui, olha, você vai perguntar, isso aqui é S, tá? Porque, lembra? S. Então, fica alfa' sobre lambda S. Mas alfa' sobre lambda S, lembrando lá, alfa' sobre lambda S vai ser exatamente isso. Então, é só que eu aqui analogamente para beta. Então, eu posso simplesmente ignorar esse lambda S aqui, tá? E trabalhar simplesmente só com A e B. Então, o nosso problema, eu posso deixar isso aqui como sendo alfa' igual a esse cara aqui, beta' igual a esse cara aqui, tá? Depois dos problemas, quando vocês virem lá na hora de fazer, de trabalhar os exercícios, vocês vão perceber que vão aparecer os problemas, você já vai ver de cara, você vê a forma da equação com os valores lá, com dados, então você vai igualar isso aqui ao A que você vai ter lá, isso aqui ao B que você vai ter lá e vai resolvendo o problema, tá? Aí, gente, como eu disse para vocês, eu não tinha conseguido terminar os slides, tá? Então eu vou precisar, depois eu vou colocar no slide, vou fazer o recorte e colocar ali para continuar, mas eu vou precisar continuar aqui no livro, tá? Antes de continuar, alguma dúvida, pessoal? Estão vendo aí agora, né? Estão conseguindo ver aqui? Então, terminou 2.8, né? Todo mundo vendo? Sim. Sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Ó. Então, esse sistema de IDO aqui, ele tem uma infinidade de soluções. Na verdade, a gente tem, vocês já ouviram falar isso como família de soluções integrais, eu não lembro direito isso, mas assim, como eu tenho como uma solução geral para essas EDOs aqui, elas têm uma infinidade de soluções, porque eu resolvo elas e se uma função é solução, a função mais uma constante também vai ser solução disso aqui, tá? Então tem uma infinidade de soluções, tá? E para obter uma única solução, a gente precisa impor para esses negócios aqui, além de tudo, tem que colocar condições iniciais, igual lá nas EDOs, tá? Igual os PVIs, tá? Os problemas de valor inicial lá das EDOs. Então, eu preciso de condições iniciais, tá? Aí, lembrando, tá? Isso aqui é um sistema de EDO, tá? Aí ele fala lá para pesquisar no solto maior, essas coisas assim. Mas a gente já sabe resolver mais ou menos isso, né? Então, vamos lá, olha. Como A e B são funções de classe C1, no ponto x0, em ômega existe uma única solução
se eu pegar aqui, existe uma única solução de 2,8 para S numa vizinhança de S0. Gente, você sabe por que existe uma única solução aqui? Todo mundo já fez EDO, né? Porque se eu der condições iniciais, isso aqui vai ter uma única solução. Lembrando que essa função é de classe C1 e essa é de classe C1. Que teorema que justifica isso? Ninguém lembra? Que coisa feia, hein, povo? Vou falar pro Oli, hein? Esses eram EDO com o Oli, né? Lembra do Teorema de Picard? O Teorema de Picard, ele mostrava lá, se você tivesse uma função que fosse lipschitziana, tá? E aí você conseguiria lá construir uma família de contrações, né? Uma sequência de contrações e convergeria, como se está no espaço de Banach ali, você convergeria para a solução, tá? Teorema do ponto fixo de Banach, tá? Para mostrar aquele teorema. E aí tem vários corolários que saem de lá. Um dos corolários é, se a minha função lá, que é a minha função f, lá no problema das EDOs, se ela é de classe C1, ela é localmente lipschitziana, então a gente tem solução local. Então é por isso, gente, aqui é de classe C1, então existe solução única. Lembraram? Roberto? Você fez EDO com o Oli? Foi com a Ivaneide. Vou falar, vou entregar vocês para ela, tá? Ai. Esqueceram uma coisa tão importante. Não pode não, hein? Brincando. Então, por isso que esse sistema aqui vai ter uma única solução se eu dou dados iniciais. E por isso que a gente pede que esses caras aqui sejam classe C1. Vocês podem perguntar, professor, dá para trabalhar com uma coisa com menos regularidades? Por exemplo, se essas aqui forem só contínuas? Dá. Só que aí é outros teoremas e aí, em várias situações você vai acabar abrindo mão da unicidade, tá? E aí acaba complicando um pouquinho. Então, por isso que a gente pede que seja de classe C1 aqui, tá? Então, as condições iniciais nossas vai ser alfa de S0 igual a x0, beta de S0 igual a y0, tá? Então, continuando. Deixa eu só, antes de falar qualquer coisa, deixa eu só mostrar para vocês o que a gente quer aqui. Porque esse desenho aqui, ele esclarece muita coisa. Ó, gente, pensa que o ômega seja toda essa coisa aqui, onde a minha curva está aqui. O que eu estou chamando de curvas características, a E, a minha C, são essas curvas aqui, olha. Tá? Essas curvas aqui. Tá? Onde alfa, beta, S, na verdade, elas têm as coordenadas x de ST, y de ST. Tudo bem. Primeira coisa que a gente quer geometricamente olhar aqui. Como que essas curvas aqui, elas estão interceptando a minha curva inicial. Essa grossa aqui é a curva inicial. Essa aqui é a tal da gama lá do começo, é a curva inicial. O que vocês estão olhando ali? Primeira coisa. Esse vetor aqui é o vetor tangente à curva gama. Esse vetor aqui é o vetor tangente à curva C. Uma das curvas C. O que vocês estão vendo que eles são entre si? Matheus. Arrisca aí, Matheus. Qual a pergunta? Qual é a relação desses dois vetores aqui? Parece que eles são perpendiculares, né? São perpendiculares, pode até não ser perpendicular, mas eles são o quê? Não sei, não. Ali. Isso aí. Hum. É isso aí, Roberta. Valeu. Salvou a pátria, hein? Eles são amigos, tá?
Então, a gente vai pedir para poder ter toda essa coisa, por isso que é bem delicado. O que que acontece? A ideia nossa aqui, e esse desenho aqui é crucial, a ideia é cobrir você vai cobrir o domínio todo lá, o ômega, você tenta cobrir com essas curvas aqui, uma do lado da outra. Por quê? Por cada curva a gente vai construir uma solução de uma IDO, aí a gente reúne todas e essas soluções vão ser solução da IDP, tá? Essa é a ideia. Só que olha quanta coisa delicada. A primeira coisa, essa curva aqui, a gama e as curvas características, elas não podem se tangenciar uma à outra. Elas têm que interceptar, cruzarem de forma, eu esqueço o nome disso aqui, elas não tangenciam, elas são concorrentes, tá? E então os vetores tangentes não podem ser paralelos, tá? Então essa é da primeira coisa. E elas não podem se interceptar uma com a outra. Lembra lá no último exemplo lá da sessão anterior, que era uma parábola? Tinha uma parte lá, você cobriu o eixo X negativo com retas, né? Eles estavam tangenciando, só que chegava num ponto onde tinha o vértice da parábola ali, a reta ali era tangente. Você não pode ter esse tipo de coisa aqui, tá? Porque senão você tem dubiedade com a solução. Lá também, vocês lembram que pela curva inicial ser uma parábola, essas curvas características, as retas características lá, as retas verticais, elas estão tocando em dois pontos. Aí eu teria duas soluções. Eu não quero isso, eu quero unicidade, tá? Então, valeu, Roberta. E aí, a gente continua. Então, eu quis mostrar esse desenho antes de falar isso, porque é as ideias que vai dizer aqui, tá? Eu não gosto muito é por isso que eu não lembrava, porque eu não gostava muito do livro da Valéria, e é por isso, às vezes tem coisas que ela tinha que fazer mais contas, ela mais escreve do que faz contas, tá? Mas vamos lá. Então, eu quero, para a existência lá da minha existência, unicidade e solução do problema 2.2, que é aquele problema aqui, ó, só voltando. Nos slides é mais fácil voltar que aqui, né? Problema 2.2, tá? Para a existência e unicidade desse problema, então o que a gente faz? Isso aí vai depender das minhas curvas características e como elas interceptam a curva inicial, tá? Aí o primeiro caso que eu vou lá no primeiro, como é o caso lá do problema 1.1, tá? Ou seja, eu vou supor que a curva inicial gama nunca vai ser tangente às curvas características, sabe? Porque a gente vai precisar que aqueles vetores lá, que é o que eu acabei de explicar para vocês, para poder cobrir, ter existência de solução, a gente vai precisar que os vetores lá, o vetor tangente à curva inicial e o vetor tangente às curvas características, eles sejam LI, tá? Então, gama é uma curva a curva gama nunca seja tangente às curvas características, tá? E aí, então, esse vetor aqui, que é o vetor tangente à minha curva característica, ele nunca vai ser paralelo ao vetor beta, esse vetor aqui, olha, A, alfa t, rho t, B, sigma t, alfa não, sigma, beta t, tá? Que é isso, que eu não quero que aqueles dois vetores não sejam paralelos, não quero que esses dois aqui, ó, eles não sejam paralelos, tem que ser LIs entre si, tá? Então eles têm que ser linearmente independentes. Com essa hipótese, tá? Eu consigo garantir que existe uma única solução, uma única curva característica passando pelo ponto sigma t, rho t, ou seja, a solução de 2.8, 2.9, 2.8, 2.9, tá? Com as condições da
a solução do problema 2.8 com as condições iniciais 2.9, tá? Existe uma única solução para esse problema numa vizinhança com esses caras aqui em uma vizinhança de S0, tá? Ou seja, uma vizinhança aqui, perdendo, uma vizinhança dessa curva aqui, ó, tá? Isso aqui tá parecendo grande, mas é uma vizinhança da curva. Às vezes a gente não consegue, a gente consegue muito pertinho dela, tá? Aí usando terminologia de áudio linear, então foi o que eu falei para vocês, esses vetores eles têm CLIs entre si, tá? Por que que eu estou aplicando em cima da curva? Para eles coincidirem exatamente no mesmo ponto para eu poder medir, tá bom? Aí depois aqui, então, existe, a gente já viu, blá, blá. Então, sigma de t é o único ponto que ela intercepta a curva gama em um único ponto. Gama, lembrando, gama é a curva inicial, tá? Então, se existisse outro lugar, o que que acontece? Não tem como. Porque se existisse outro lugar, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, eu acho que não vou conseguir. Deixa eu pôr aqui. Tô com a caneta aqui, mas eu acho que ele não vai deixar eu desenhar. Deixa eu tirar e pôr de novo. Não, não vai desenhar. Não vou conseguir desenhar aqui, tá? Deixa eu ver, tá. Não consigo, só manchou o negócio, né? É, professor. Melhor não. Mas o que aconteceria se existisse, se ela interceptasse em 2 pontos? Pensa, eu pegaria um desses caras aqui, olha, é como se eu puxasse essa ponta para cá. O que que aconteceria? Ele faria um tipo um balãozinho, um laço. O que que acontece? Se acontecesse isso, o vetor tangente que ficaria aqui, ele seria paralelo a esse vetor, tá? Eu teria um laço assim, se todo mundo vendo, eu teria um laço assim, e aqui o vetor tangente, esse vetor que estaria aqui, ele seria paralelo a esse aqui, que é o que a gente não quer, tá? Então ele não pode interceptar em 2 pontos. Então por isso que existe uma única solução. Se eu garanto que existe uma única solução, ela já não vai interceptar em 2 pontos, então não vou ter esse problema, tá? E aí, o que acontece? Depois de tudo isso, tá? A solução é obtida o quê? Integrando ao longo das curvas características. O que que a gente faz? A gente faz a integral ao longo dessas curvas para obter a solução da EDP. Ó, e aí o problema é a equação de primeira, a gente obtém uma equação de primeira ordem, tá? No caso linear, então, x de s, olha, então isso aqui é uma EDO, tem que resolver essa EDO, tem que resolver essa EDO com essa condição inicial e com essa equação inicial, tá? Além disso, os vetores aqui, eles vão ser linearmente independentes, ou seja, o que significa eles serem ali? Se eu calcular lá calcular o determinante deles, né? Eu vou ter diferentes zeros. Isso aqui a gente aprende lá em GA, né? Então a gente tem que isso aqui é diferente de zero. Isso daqui, se vocês forem ver, isso daqui é o chamado, como que fugiu o nome agora, com lá do cálculo 3, gente. Que a gente usa para mudança de variável, o jacobiano, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Depois fica mais fácil fazendo conta, tá? Mas eu acho isso aqui bem legal, mas é difícil. É dificinho. Então, por quê? Isso aqui sendo zero, gente, então a transformação, por que que isso aqui, olha? Então o jacobiano da transformação, ele é diferente de zero. Essa transformação aqui, ela é localmente injetora. Localmente injetora. Se ela é localmente injetora, aí, vamos ver essa questão. Quem já fez a análise 2 aí? O Elton.
E aí, se eu tenho uma transformação, se o meu jacobiano é diferente de zero, o que eu posso dizer dessa transformação? Ela é, se o meu jacobiano é diferente de zero, o que eu posso dizer dessa transformação? Isso aqui é uma mudança de variável, ela é o quê? Teorema da função Jacobiano é inversa. diferente de zero? Tem Isso aqui é inversa a matriz. exatamente isso, exatamente, teorema da função inversa. Tá? Isso aí, então, essa transformação que ela tem inversa, então ela é uma mudança. Essa transformação, na verdade, ela é uma mudança de variável, tá? E aí eu posso pôr dessa forma. Então eu posso fazer isso aqui, ó. V de ST é igual a U de x, y, tá? Por que eu posso fazer isso? Aí a gente vai transformar agora aqui. A gente vai transformar isso aqui numa IDO. Então o que vai acontecer? D de V de S, então agora eu vou derivar isso aqui e chegar num problema de valor, chegar numa equação diferencial ordinária. Então, olha, d de s, st é igual a dux, tá? Aqui em xy, tá? Só que essas funções dependem de s, então fica derivada da u com relação a x vezes a derivada da x com relação a s, mais a derivada da u com relação a y vezes a derivada da y com relação a s. Tá? Isso aqui é uma mudança de variável. O que vai acontecer? Esse cara aqui, eu sei quem é. Esse cara aqui, xs é a de xy. Vamos ver? Aqui, ó. Olha o YS, quem é? Então, aqui no lugar do YS vai o B. Só que se a gente lembrar do nosso problema 2.1, tá? Esse cara aqui, olha, esse mais esse vai valer. Isso aqui é u de x, né? Derivada parcial com relação a x, isso aqui é o x, essa aqui é o y, a e b. Voltando lá no problema 2.1, só para vocês verem quanto que vale ali. A, o x mais b, o y tem que ser igual a c. Então, isso aqui é igual a C. Então, eu vou ter essa EDO para resolver aqui. V de C igual a... V de S igual a C de XY, YST, tá? Aí, a condição inicial é só colocar zero aqui no lugar do... Estou calculando esse V, lembrando que V de T, né? É de ST. Então, coloco no lugar do S, então aqui vai ser V de zero, né? V de zero, T vai ser igual a F de T, né? Que é a condição inicial lá do problema 2 pontos. É a condição inicial do problema 2 pontos, a condição inicial 2.2, tá? Lá daquela que eu mostrei agorinha. Então, a gente tem esse problema aqui para resolver, tá? Que é uma... E aí, então, para cada T fixo aqui, ó, gente, se eu fixar T, a gente tem o quê? Um problema de valor inicial para uma EDO de primeira ordem, cuja solução, como que a gente resolve essa EDO? A gente integra. Tá, então vai ser a integral. Isso aqui, primeira coisa que ele fez aqui, olha, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, tá? Isso, integral de 0 até S, V de S, ni T, dni mais V de 0 T. Só que a gente já sabe que esse cara aqui é o C, dni, mais F de T. Tá? Isso ao longo da curva característica. A curva gama está aqui, minha curva característica está aqui, tá? No ponto x0, y0, sigma de t0, ρ de t0 é o x de 0t, y0t. Tá aqui, ó. Tá? E aí, olha, a solução do ponto x0 tal, esse daqui, é obtida integrando a EDP
ao longo é obtida integrando a IDP ao longo das curvas características, tá? Então, o que eu faço? A minha solução eu tô querendo depois chegar logo num exemplo para a gente ver como que é isso na prática, tá? Deixa eu só ver o horário, né? 9h12 ainda a gente tem tempo. O ruim é que isso aqui leva muito tempo para você chegar e fica muita coisa abstrata, né? Então, por isso que pode ser que vocês estejam achando